o Marcelo falar sobre economia. Ele trouxe uma pauta hoje muito interessante, que eu vou até colocar aqui, né, que é o papel da infraestrutura na crise econômica. Marcelo fez uma análise muito bacana, eu vou pedir para ele dividir conosco essa análise desse assunto infraestrutura, porque nós estamos numa situação muito ruim, né, Marcelo? Explica para nós aí, por Na favor. verdade, se a gente quiser sair dessa situação econômica, com certeza vai passar para a questão da infraestrutura, né? Inclusive, aí vamos ficar atento a esse bonezinho que o Tarcísio está usando, o DENIT, aí, que a gente vai comentar bastante sobre o DENIT hoje, né? E escolhi essa pauta porque todo mundo fala da importância da infraestrutura, que o problema do Brasil é a falta de infraestrutura. Então, vamos discutir um pouco sobre, realmente, se a infraestrutura tem essa importância, qual é a importância, na verdade, da infraestrutura na economia. E eu acho que é legal começar com o conceito de infraestrutura. Então, infraestrutura são todos os recursos físicos e serviços que garantem o bem-estar da população e promovem as condições para a geração de riqueza e a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Esse é o conceito genérico. Então, o que eles são? Eles são sistemas que servem de alicerce para o desenvolvimento social e econômico de um bairro, de uma cidade, de um estado e do país. Dessa forma, compreende construções, equipamentos e serviços de 4 áreas macro: geração e distribuição de energia, transporte e logística, saneamento básico e telecomunicações. Então, são elementos que induzem e estimulam o investimento privado e, consequentemente, a geração de emprego e renda, que são fundamentais para o progresso socioeconômico de um território. Fica claro que esses investimentos são imprescindíveis para fazer girar a roda da economia, pois com emprego e renda, criam-se mercados consumidores que atraem mais empresas e serviços para supri-los, ou seja, mais investimentos. E com o aumento do número de empresas, a gente começa a observar o aumento da concorrência, o que obriga essas empresas a aumentarem sua produtividade. Para isso, precisam fazer novos investimentos em infraestrutura, que se refletem na melhoria da qualidade, da oferta e do preço de produtos e serviços num círculo virtuoso. Bom, então eu acho que agora ficou claro que a infraestrutura é essencial para o desenvolvimento econômico de qualquer país. A melhoria da infraestrutura tem impacto direto em diversos setores da economia, fomentando, como vimos, o desenvolvimento de empresas que fornecem bens, serviços e tecnologias que, por sua vez, vão gerar e trocar riquezas, trazendo vantagens para a competitividade tanto nacionalmente quanto em relação aos mercados internacionais. Mas o oposto também é verdadeiro. E uma economia desajustada, como a gente observa, vem principalmente de que os investimentos em infraestrutura foram ficando muito distantes da necessidade da economia nacional, criando riscos e dificuldades para a geração de riqueza, emprego e renda, e nos mantendo pouco produtivos em relação à grande maioria das atividades econômicas do país e pouco competitivos em relação ao comércio internacional, o que fica claro na pauta de exportação, limitada basicamente a commodities agrícolas, e na nossa dependência da importação de produtos manufaturados de maior valor agregado e principalmente os de tecnologia. Atualmente, o Brasil é um dos países do mundo, dos únicos países do mundo, onde a participação do Estado nos investimentos totais é inferior ao do setor privado. Em outras economias emergentes, cerca de 70% dos aportes e financiamentos se dão pela via estatal, seja da forma direta, seja por meio de bancos públicos ou agências de desenvolvimento. E por que o investimento público, o dinheiro dos governos, é tão importante? Ele é determinante porque ele funciona como um indutor de crescimento em setores e territórios que nem sempre são interessantes para o capital privado, ou necessitam de muito investimento inicial para se criar condições mínimas, demandas, ou o mercado consumidor
e também por ter um efeito multiplicador elevado na economia, pois, quando bem feito, atrai e impulsiona o investimento privado. Um outro aspecto é que, como somos um país pobre, temos uma grande necessidade de ampliação dos chamados gastos sociais, essenciais para combater o nível de desigualdade, e que vem se agravando dia a dia. Ou seja, é principalmente o investimento público que pode quebrar o círculo vicioso da pobreza em nosso país e incluir socialmente milhões de brasileiros que vivem na periferia da economia. Mas, do ponto de vista do orçamento público, os últimos anos têm demonstrado uma curva preocupante em queda nos investimentos. Jean, por favor, o próximo gráfico, que é o que vem depois da capa. Esse é o próximo. Esse. A gente já usou esse gráfico aqui, para quando a gente falou do orçamento público, e ele mostra aí a queda vertiginosa aí dos investimentos, como ele está ficando pequeno, né, para um país do tamanho do Brasil. A Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias, né, de base, a ABDIB, indica que seriam necessários investimentos anuais na ordem de 300 bilhões pelos próximos 10 anos para suprir o gargalo da infraestrutura brasileira, o que seria equivalente a 4,3% do PIB anual, se quisermos crescer acima de 3% anuais. Para a gente dar um exemplo, o orçamento federal total destinado para investimentos, como a gente viu no episódio 24 do Caras da Ilha, quando a gente falou qual que seria o principal desafio do próximo presidente, caiu ao menor nível da história, chegando, como a gente vê no gráfico aí, a pouco mais de 42 bilhões. E ontem, o governo anunciou mais cortes no orçamento. E, pelo que já vimos, boa parte será na linha de investimentos. E uma observação aqui, um parênteses, né? No orçamento secreto, ninguém vai mexer. A gente estima que, nesse ano, o país investirá, somando investimentos públicos das 3 esferas de poder, né, municipal, estadual e federal, e somados com os investimentos privados, chegue em torno de 1,7% do PIB em infraestrutura, nível insuficiente para atender às necessidades do Brasil, e sem investimento, será muito difícil colocar a economia no caminho do crescimento. E esse governo, como os anteriores, não demonstrou capacidade de ampliar e melhorar a infraestrutura nacional. Ao contrário, como vimos, e vamos ver mais à frente, houve redução nos investimentos. E, por isso, vem buscando compensar a falta de investimentos públicos, concedendo ativos de infraestrutura por meio de leilões de concessão e parcerias públicas, e assim atrair o capital privado. As conhecidas, ficaram conhecidas como marteladas do Tarcísio, nada mais são que a transferência da operação dos ativos da gestão pública para a privada, que são importantes por trazerem investimentos privados, mas por serem de infraestruturas já existentes, têm efeitos relativamente limitados na economia, pois são ganhos mais ligados à redução da burocracia estatal, à ampliação da produtividade pelo uso de tecnologias de automação e da redução de mão de obra, e pela melhora dos serviços que são prestados. Tudo isso, como eu disse, é positivo, mas o aumento do investimento público direto é crucial para eliminar os gargalos e expandir a infraestrutura, principalmente dos setores estratégicos para o desenvolvimento do país e que ainda são deficientes de serviços básicos e essenciais. Mas não quero esquecer também de comentar sobre a pandemia. Ela foi um golpe duro na nossa economia, mas foi para a economia de todos os países. E a questão é que, antes da pandemia, também não havia por aqui propostas governamentais adequadas para fazer frente aos nossos desafios econômicos. E o que precisamos nesse momento não é de desculpas ou de falsas polêmicas para desviar a nossa atenção, e nem populismo barato de soluções imediatistas. Nós precisamos saber quais são as propostas dos candidatos, tanto à presidência como ao Congresso, para colocar a geração de renda e emprego em trajetória de alta novamente. Ou seja, como criar condições para o crescimento econômico e a geração de postos de trabalho. E, inevitavelmente, o caminho do nosso desenvolvimento econômico passa pelos investimentos em infraestrutura.
Nós vamos deixar de lado os investimentos do governo e vamos olhar para a infraestrutura propriamente dita. É inegável que, entre todos os setores da infraestrutura, as rodovias têm um peso relevante na nossa economia. Está aí o drama do preço dos combustíveis, principalmente o óleo diesel, que não nos deixa mentir. Hein? A malha rodoviária federal do Brasil possui atualmente extensão total de quase 76 mil quilômetros, dos quase 66 mil são pavimentadas e 10 mil de vias não pavimentadas. Mesmo sendo um modal importante, e ao contrário do que pode parecer, nós temos uma baixa densidade de rodovias quando comparadas com países desenvolvidos. A nossa malha gira em torno de 25 quilômetros de rodovias pavimentadas por 1.000 quilômetros de extensão territorial. Conta um pouco mais de 42 na Argentina, 54 quilômetros na Rússia, 437 nos Estados Unidos e 452 quilômetros na China. Essa baixa densidade faz as distâncias ficarem maiores e o transporte de cargas e pessoas ficar mais caro. Para se ter uma ideia, houve um crescimento de apenas 6,7% da extensão de rodovias pavimentadas no Brasil nos últimos 20 anos. Além da densidade da malha, as condições das vias também impactam direta e indiretamente na economia. Segundo a Confederação Nacional de Transporte, a CNT, os pavimentos deficientes implicam mais gastos com despesas de manutenção do veículo, maior demanda do motor e de consumo de combustíveis por quilômetro rodado, entre outras despesas. O custo do transporte sofre um acréscimo médio de 30% por conta das rodovias com estado de conservação inadequado. Dito tudo isso, vamos dar uma olhada no último relatório de gestão, que é de 2021, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, aquele do boné do Tarcísio, que é responsável pela manutenção, ampliação, construção, fiscalização e elaboração de estudos técnicos relacionados aos modais rodoviário, ferroviário e hidroviário. O DENIT ele é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura do ex-ministro e flamenguista de coração, Tarcísio de Freitas, que apesar de carioca e morar há muitos anos em Brasília, é candidato do Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo. Só para registrar, semana passada discursou e foi efusivamente aplaudido em sessão solene da nossa Câmara de Vereadores, onde recebeu o título de cidadão de Guarujá. Mas vou deixar para o Júlio e para o Jean comentarem a entrega dessa honraria. Vamos voltar para o mundo real. Jean, o próximo gráfico que é um recorte do relatório. Esse mesmo. Se puder aumentar, acho que é melhor. Isso. Essa imagem foi tirada diretamente do relatório que está no site do DENIT, qualquer um pode consultar, e traz os trabalhos realizados em 2021. E em relação à importante malha rodoviária brasileira, mostrou que nos 4 estados do Sudeste, região mais populosa do Brasil, onde moram mais de 42% das pessoas do país, somente 10 metros, eu disse 10 metros de rodovias foram duplicadas durante todo o ano passado com o investimento do Ministério da Infraestrutura. Mas nada que surpreenda. Esse resultado desprezível é reflexo dos orçamentos de investimentos em infraestrutura destinados a São Paulo nos últimos anos. Para a gente ter uma ideia, nesse ano de 2022, o valor do investimento previsto para São Paulo é cerca de pouco mais de 14 milhões. O valor é menor que o reservado para o Acre. Pois é, o ex-ministro e candidato a governador agora está prometendo uma chuva de recursos para São Paulo e pedindo os votos dos eleitores paulistas. Aí cai quem quer, né? Mas voltando ao relatório, ele traz também que foi duplicado apenas 69 quilômetros de rodovias nos estados do Nordeste, menos de 22 quilômetros na região Sul, menos de 5 quilômetros na região Centro-Oeste e nenhum mísero metro nos estados do Norte do país. Aliás, o único investimento da região Norte foi a implantação de menos de 7 quilômetros de novas vias. E se olharmos para o item pavimentação, observamos que menos de 10 quilômetros foram realizados em todo o país durante um ano inteiro. Bom, encerro aqui com esses números pífios do trabalho do DENIT em 2021
e com a mensagem de que precisamos ter cuidado com o clima de campanha e com as imagens construídas nas mídias sociais e que não se sustentam na realidade. Eu estou falando da imagem de grande tocador de obras que o atual governo conseguiu fabricar. Muitas obras que vimos serem entregues são bem mais modestas do que todo o barulho que é feito nas inaugurações. Sem contar as obras fakes que correm à solta nas masmorras das mídias sociais. É preciso pesquisar e entender os números e parar de aplaudir discurso de políticos oportunistas. Não podemos deixar que as narrativas se imponham à realidade. Votemos com discernimento. É isso aí, Jean.